Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paz Barreto, desde 1968, aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Desde 1968, estudando, lendo livros inteiros, na sequência, todo dia, da doutrina espírita, que é o que veio fechar o cristianismo. O cristianismo verdadeiro está aqui nesse quadro. Começa com Moisés, nos mandamentos, Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, os 4 evangelhos de Jesus e a doutrina dos espíritos superiores. O Consolador prometido, que veio fechar o cristianismo e disponibilizar para o mundo, porque somos todos irmãos e filhos de um Pai só. Deus é o nosso único Pai, é o Criador de tudo, e é o Criador de todas as leis, e nos criou diferentemente dos animais, para podermos desenvolver a inteligência, o raciocínio, a fé raciocinada, que é a fé embasada nos ditames da lei. Ele veio nos mostrar o caminho para conhecermos a verdade, trabalhar essa verdade dentro de nós, pelos nossos esforços, a fim de que possamos alcançar a perfeição juntos dele. É por isso que estamos aqui. O mundo material, esse mundo escola que nós estamos vivendo aqui em reencarnações temporárias, elas servem para nós, como alunos reprovados, retificar os nossos erros, aprender de novo ou aprender de verdade e nos enquadrarmos nas leis de Deus para seguirmos os caminhos da perfeição. Nós não viemos aqui para farriar, para brincar, para criar esse montão de religiões, para criar a intolerância, como tem acontecido entre as religiões e dentro das próprias religiões, dentro das famílias. Nós não viemos aqui para guerrear, para brigas. Nós viemos aqui para nos aperfeiçoarmos nos caminhos de Deus. Por isso que esse ano de 2025, todo mês, ou de uma vez por mês ou 2 vezes, eu vou relembrar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o 3º livro da coletânea de 5 da doutrina espírita. É o principal livro hoje do cristianismo. Por quê? Porque eles conseguiram reunir aqui de forma pedagógica profunda todas as leis de Deus, os seus significados, como trabalhar essas leis e como empreendermos em nós a reforma íntima, a reforma moral, como sermos criaturas educadas do bem verdadeiro, como enobrecer os nossos sentimentos,
os nossos pensamentos e as nossas ações. Só assim estaremos agindo como cristãos e ajudando a construir a paz do mundo. Como disse Jesus, não a paz que o mundo vos oferece, mas a paz oferecida por ele nos ditames das leis de Deus. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Isso é diferente. Dar cumprimento, para você dar cumprimento às leis, você tem que estudar muito. Por isso que aqui nós colocamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deve ser lido todo dia na sequência, umas 6 vezes em cada encarnações. É lendo e treinando, é lendo e fazendo a ginástica do bem, a ginástica dos seus ensinamentos. Mas dar-lhe cumprimento, esse é o trabalho nosso. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei não seja cumprido, perfeitamente, até o único J e um só ponto. Anotou isso São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Isso foi dito por Jesus. Jesus é o nosso irmão. Era o filho mais bem preparado que podia vir. E por isso ele é o governador da terra. Ele se coloca como professor, como mestre, orientador de seus irmãos. E ele veio mostrar que nas leis de Deus não existe espaço para gritarias, para violências, intolerâncias, melindres, para discórdias, ódios, ciúmes, invejas, que é o que tem mais acontecido entre as pessoas das religiões, entre os membros das famílias. Há 2 partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. É aí que Deus criou os estados democráticos de direito, as democracias, todas embasadas em leis, para ajudar a civilização, ajudar a civilizar os seus filhos, a educá-los, a aprender a cumprir as leis rigorosamente, a reconhecer pela inteligência, pelo discernimento, pelo raciocínio, pela fé raciocinada, os limites das leis. Para tudo tem limites. Você não tem liberdade total em nada. Você não tem expressão das suas palavras indefinidamente. Não, para tudo tem leis e limites. E quando passamos dos limites, estamos sujeitos aos julgamentos, aos processos legais de julgamento. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que Moisés recebeu por 2 vezes e muito bem descreveu para nós. Nós precisamos estudá-los, compreendê-los, entendê-los e aplicar em nós. Continua o capítulo 1
do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima e de reforma moral que está à disposição de todas as criaturas do mundo. Todos os pastores deveriam estudar isso aqui na ponta da língua. Os padres, os muçulmanos, os militares, os funcionários públicos, as famílias, os governantes, os governados, todos deveriam estudar e saber os seus ditames na ponta da língua e saber cumpri-los integralmente. Jesus não veio destruir a lei. Quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, e é verdade. Ele cumpriu a lei de Deus na íntegra. Quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, há 2025 anos atrás, muita coisa ele não podia dizer, mas ele deixou registrado sem que as criaturas sociais não tivessem condição de entender. Mas ele deixa e avisa que virá o Consolador prometido, para explicar tudo de uma vez por todas, para as criaturas entenderem como seguirem a lei de Deus em todos os momentos de suas vidas, encarnados e no estado espiritual e no mundo espiritual. E apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus. Não adianta falar, eu tenho religião, e não sabe quais são os princípios estabelecidos por Deus em suas leis. Tem que estudar e coragem para cumprir. Para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. A doutrina de Jesus está toda embasada nas leis de Deus, que estabelece essa ligação entre o Pai, o Filho e os seus irmãos. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, a falta de educação e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse foi o resumo que Jesus fez de todas as leis de Deus. Amar a Deus, estudar as suas leis, compreendê-las, entendê-las, assimilá-las pedagogicamente e todo dia empreender, toda hora, todo minuto, empreender a ginástica da prática, da compreensão daqueles ditames. Como aprender a lidar comigo e com meus irmãos, como aprender a construir a paz, a respeitar a tudo e a todos, como educar os meus sentimentos, enobrecer os meus sentimentos. Então é isso que Jesus veio fazer: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido. É aí que existe a reencarnação. É uma lei de Deus.
porque você vai reencarnar quantas vezes necessárias forem, de acordo com o seu desenvolvimento de conhecimento, de ética, de moral. Você vai reencarnar em corpos diferentes, mas o espírito é o mesmo. E exatamente nos mesmos lugares onde você precisa retificar os erros, ressarcir os danos causados aos outros e se enquadrar nas leis para poder se tornar devagar um candidato à perfeição, um filho verdadeiro de Deus. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus e irmãos de Jesus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Ele, Jesus, veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda, Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra. Todos vão passar pela morte, mas o espírito continua com toda a sua individualidade, toda a sua personalidade, todas as suas bagagens do bem e do mal. Mas no reino dos céus, ensinar-lhe o caminho para que lá conduz. Jesus vem nos mostrar o caminho que nos conduz ao reino dos céus, ao encontro com Deus, com o nosso Pai, nosso Criador. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos do homem. Por isso que nós temos responsabilidade na reencarnação de estudar as leis naturais de Deus, para que temos compromissos e responsabilidade de saber lidar conosco, saber desenvolver em nós os seus ensinamentos, saber aprender a respeitar as leis, ao próximo, à natureza, aos animais, a tudo e a todos. Isso só é estudando muito, só com muita força de vontade, muita coragem pedagógica. É isso, meus irmãos. É para isso que o Espiritismo veio. E está aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima sobre a Terra. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis,
ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Está aqui, por isso que eu só trabalho com esse quadro do meu lado. Está aqui os livros seguros e a sequência para você aqui se matricular e se tornar um aluno por uns 30, 40 anos em cada encarnação até chegar à perfeição. Pelos seus esforços como aluno. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade para quem estuda de 1 a 4 horas por dia. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos superiores, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. Então, aqui está o capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que aqui nós podemos dizer para finalizar, isso não é brincadeira, isso é coisa seríssima. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. O mundo material está aí concorrendo conosco. Você vê que tem gente que só adora falar sem estudar, sem compreender. Nós tínhamos que acabar com isso e só seguir os livros seguros através de estudantes seguros. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, após 20 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor o enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubado. Quer dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens estouvadas, que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Então nós temos que nos preparar. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos, que estudam de 1 a 4 horas por dia, esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. De maneira que eu quero ver se nesse ano
de 2025, cada mês, nós vamos lembrar rapidamente, falar sobre cada capítulo dessa enciclopédia moral, que é o maior tratado que existe sobre a terra de reforma íntima e moral, de ensinamento das leis verdadeiras de Deus, os ensinamentos verdadeiros do Mestre Jesus, o nosso orientador divino, o nosso querido irmão, que nunca deixou de estar conosco, está todo dia conosco, nos chamando de alguma forma para estudar e para nos reformarmos, para sermos criaturas do bem, criaturas que enobreçam seus sentimentos a cada segundo, que sejam alegres com as leis de Deus no coração e no pensamento e nas ações. Todos os nossos trabalhos estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. E aqui estamos há mais de 50 anos estudando as leis de Deus e as leis do Estado Democrático de Direito. As duas são criaturas de Deus, cada uma na sua finalidade precípua, de ordem pedagógica. As duas se encontram quando o ser se torna uma criatura efetiva do bem, aonde ele esteja. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos vocês.